Falando em marco temporal, o Diretório Nacional do PT divulgou uma resolução citando julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal. Intitulado Defender o Projeto Democrático Popular e Fortalecer o Governo Lula. O documento, com 37 pontos, defende abertamente a reeleição do presidente Lula em 2026 e trata da estratégia do partido para as eleições municipais do ano que vem. Em um dos artigos, o de número 13, o PT cita decisões do Supremo Tribunal Federal. O texto você vê aí na tela. Inicialmente, comemora a retomada do julgamento do marco temporal e diz que o partido tem a expectativa de que a Suprema Corte reafirme os direitos dos povos indígenas, como ocorreu em decisões anteriores. O texto diz ainda que a esperança é reforçada por recentes decisões e avanços do STF. São eles a equiparação da ofensa contra pessoas LGBTQIA+, ao crime de injúria racial, a abertura de ação sobre a violência contra povos indígenas pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a manutenção do princípio da insignificância e o avanço na descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, passo importante para a mudança na equivocada e letal política de guerra às drogas, diz o texto. Todas essas pautas tiveram voto contrário do ministro Cristiano Zanin. Já no artigo de número 37, a ordem é promover uma ampla mobilização nos municípios em busca de vitórias em 2024, para, abre aspas, contribuir com as transformações necessárias no país para reeleger Lula em 2026 e fortalecer nosso projeto democrático e popular de país. Fecha aspas. E a Clarissa traz bastidor dessa resolução. O texto teve um recado a Zanin, não é isso, Clarissa? Recado preparado, estudado e calculado, discutido internamente pelo Diretório Nacional do PT. Leandro, a gente que acompanha ali faz tempo as atividades partidárias dentro do partido do presidente Lula, sabe que essas resoluções do PT, elas servem como um discurso oficial do que representa a base partidária. Mas não necessariamente isso se reflete, por exemplo, no dia a dia do governo e muito menos nos votos do ministro que foi indicado pelo presidente Lula. Nem sempre o que a gente vê acontecer no Executivo ou em outras instâncias políticas tem respaldo integral sobre as posições que são anunciadas pelo PT. Mas dito isso, nessa reunião onde essa resolução foi aprovada, o clima, segundo me relatou uma das pessoas que estava lá presente, era de, palavras dele, absoluta decepção com os votos recentes de Cristiano Zanin e que foi praticamente unânime a decisão de incluir esse parágrafo dentro dessa resolução como um recado ao ministro do Supremo. Todo mundo ali concordou que não dava para fazer uma briga tão aberta, citar nominalmente Cristiano Zanin, mas a ideia foi transmitir um recado e também baixar um pouco o tom para que fosse feito um apelo, uma espécie de apelo antes do voto dele no Supremo Tribunal Federal a respeito do marco temporal da demarcação de terras indígenas. É um jogo ali muito tradicional no PT, isso é feito com muita frequência pelo partido. Não quer dizer que Zanin sinta-se de fato pressionado a seguir essas resoluções ou seja orientado nessa direção.